Fala, nação alvinegra de Parque São Jorge, de volta para mais um react agora de Pablo Roberto, jogador do Remo que chamou a atenção pela as partidas que efetuou contra o Corinthians na Copa do Brasil, chamou a atenção de dois grandes clubes, aliás, os dois maiores clubes do país, o Flamengo e o Corinthians, e, de certa forma, como tem envolvimento de especulação com o Corinthians, vou fazer o react desse jogador para ver se é interessante a contratação dele. E enquanto a gente está assistindo, eu vou trazendo algumas informações adicionais. Beleza? Então, sem mais delongas, não deixe de curtir, comentar, se inscrever e ativar a notificação. Meta, 5 mil inscritos. Se já chegamos na meta, vamos chegar a 6 mil inscritos. Beleza? Então, dito isso, vamos para dentro. Pablito Roberto, 23 anos, 1,82 m. É mais notabilizado por jogar no meio campo, né? Pelo que eu vi nos mapas de calor desse jogador, ele atua praticamente como um coringa. Joga por todos os lados do campo, direito, esquerdo, centro, mais recuado, mais à frente. Estamos vendo aqui alguns dos seus lances em campo. Veja que ele sai com muita facilidade de ambientes de pressão. Jogadores com pressão em cima dele, ele consegue achar um jogador com mais facilidade. Isso daí é uma virtude do jogador. Percebo, inclusive nos números que eu andei pesquisando, que ele tem altos índices de drible, né? Mais de 65% da sua capacidade de drible, mas tem os passezinhos aí também para ajudar na sua assistência, ainda que não contabilizem nos índices oficiais de alguns sites de estatística. Tem sim aqui alguns momentos. Você veja que ele tem um drible muito parecido com um drible de futsal, né? Aquele drible curto, um momento em que ele está pressionado, ele consegue achar uma solução com muita facilidade. Ó. Veja que ele consegue achar os espaços. Ó, um passe desse no Corinthians seria maravilhoso. Até se achasse alguém para correr desse jeito, né? Veja, olha o ambiente de pressão que ele tem. 3 jogadores, ele consegue sair... soluções nas jogadas, ele consegue atuando de forma veloz nas jogadas. É um jogador de 23 anos, boa estatura. O contrato com o Vila Nova, ele está emprestado ao Remo pelo Vila Nova desde agosto do ano passado, vai até o final dessa temporada. E tem contrato vigente, o contrato tem multa, né, para times brasileiros. Olha que jogada assim mais curta, interessante. Tem multa para times locais de apenas 4 milhões de reais, caso alguém queira contratar o Pablo Roberto. Veja, essa situação especificamente eu não gostei tanto porque ele faz drible para trás e isso pode ocasionar uma perda de bola no setor defensivo, mas isso aí pode ser corrigido tranquilamente. Vê que ele conseguiu se desvencilhar dos jogadores do Corinthians ali com facilidade pelo seu drible curto, pela sua capacidade física, pela sua passada mais longa também. E aí, de certa forma, ele também não é um jogador que fica caindo no chão qualquer coisa, tá? É um jogador que tenta se manter o mais tempo possível em pé, mesmo levando pancada. Isso daí também é uma característica boa que eu gostei do jogador especificamente. Então, não só Corinthians e Flamengo, mas alguns clubes brasileiros também ficaram de olho nele. E é um jogador, infelizmente, nesse ponto, pelo que eu vi, tem apenas um índice de metade dos jogos feitos pelo Remo. Não sei se há algum problema físico no jogador, mas também isso daí pode acarretar numa análise mais detalhada, né, dos times que têm interesse nele, que podem fazer essa correção em relação a isso, tá? Veja como ele consegue, olha o tipo de passe que ele dá, o recebimento com a perna, movimenta o corpo e já bota com a outra perna, olha como ele faz esses cortes bem curtos, ó, muito interessante a jogada. Ambiente de pressão, alguns ele perde, mas ele tenta. O drible dele é uma das virtudes. O passe também me parece ser um bom passador, tem um índice de 83 ou 87% dos passes conseguidos, né? Ou seja, um índice muito interessante, jogador de meio campo, com boa mobilidade, me parece ser um bom jogador. Ó, consegue fazer os dribles com muita facilidade
nos jogadores que ele tem embate um contra um. E é isso, galerinha. Eu não vou me estender muito não, para que não fique repetitivo com outros conteúdos, mas veja aí o Coringão aí, ó, sofrendo com o Pablo Roberto. Como eu disse, jogador de 1,82 m, tá no Remo, emprestado pelo Vila Nova, contrato com o Remo até o final dessa temporada de 2023. Caso algum clube queira tirar do Remo ou do Vila Nova e não quiser negociar, 4 milhões de reais para os brasileiros, para fora 10 milhões de reais. E aí, pelo que você viu, vale a pena? Eu acho que, dependendo do caso, é uma aposta interessante. Mas temos jogadores da base, tem que ver se são jogadores que podem ser equivalentes em relação ao Pablo Roberto. Isso aí é uma comparação mais pormenorizada do trabalho do Pablo Roberto, para a gente ver se a gente tem isso no próprio elenco do Corinthians. O valor é baixo, uma aquisição interessante. Sei lá, acho que valeria o risco. Beleza? Então, dito isso, comente aí. Você contrataria o Pablo Roberto por 4 milhões de reais? Comente. Se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe, ajude a compartilhar esse vídeo e até o próximo vídeo. Aqui é sangue no olho, é tapa na orelha. Into the night, I raise my hand to the fire.